Meus amados irmãos e irmãs, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou passando aqui mais uma vez para fazer mais uma breve transmissão. Iremos falar sobre outra passagem também que é um pouco polêmica e que é citada, por muitos adeptos da teologia da prosperidade para defender que Deus abençoa materialmente o fiel, certo? Então, nós sabemos que, de acordo com as Escrituras, a Bíblia fala das bênçãos espirituais, o Novo Testamento, da maneira de Deus tratar com o cristão, das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Porém, existe aí, muitos falsos profetas da teologia da prosperidade que vêm falar de ênfase, de riqueza material, certo? Então, cita também Mateus capítulo 6, versículo 33, para defender tal conceito. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 33. É a passagem que é citada por muitos defensores da teologia da prosperidade, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então muitos defensores da teologia da prosperidade pegam essa passagem para dizer que se você buscar o reino de Deus, você vai ser rico financeiramente, vai ter prosperidade financeira. Mas será que é isso que a passagem está dizendo? Então, primeiro que tudo, vamos começar no versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Prestem bem atenção, irmãos, para que vocês possam entender. Veja, diz Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Prestem atenção, irmãos. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, prestem atenção, irmãos. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Veja, aí diz aqui: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Veja, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quais coisas serão acrescentadas? As coisas que foram ditas anteriormente. Ou seja, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas que foram ditas anteriormente vos serão acrescentadas. Ou seja, o cristão não deve estar preocupado com o que, com o que vai comer, ou com o que vai vestir, com justamente, oposto àquilo que a teologia da prosperidade prega, que é justamente essas coisas. Jesus disse que o cristão, não deve se preocupar com essas coisas, porque dessas coisas quem se preocupa são os gentios, Então veja, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, o que deve comer, o que deve vestir,
né? Tudo isso vai ser acrescentado posteriormente. Ou seja, porque Deus sabe a necessidade de seus fiéis, mas em primeiro lugar ele deve buscar o reino de Deus. Então é isso que ele deve se preocupar de primeira mão. Então é isso que a Sagrada Escritura quer dizer. Então a Sagrada Escritura não está falando nada aqui em defesa da teologia da prosperidade. Então, lembrando mais uma vez que um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Então, irmãos, nunca isolem uma passagem. Então pegue outras passagens para saber realmente o que o escritor sagrado realmente quer dizer. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.